Bem-vindos à Cabine do Filme, o programa do podcast Rabiscos, hoje com um convidado ilustre retornando ao nosso programa. Eu estou, assim, muito animada, porque é um tema que eu quero há um tempo trazer para cá, porque não é um tema fácil, não é um tema fácil, inclusive eu não poderia falar dele sozinha, não, se fosse o Cris, eu acho que não ia ser metade do que vai ser esse episódio hoje, mas eu acho que é um tema difícil. A gente não tem muita literatura, não tem de ficção, eu digo, né? Nem muito cinema trazendo ou tratando do tema do luto. O luto como a perda física de alguém, né? A morte de alguém próximo, e luto de momentos e situações na vida que a gente vai passando, porque, como eu costumo dizer sempre, a gente passa por lutos quase que diariamente, né? Essas pequenas mortes e fechamentos de ciclos. Mas a gente não aprende a lidar com esses lutos maiores, com essas perdas maiores, com as consequências disso que vai sendo gerada nas nossas vidas. Então, o tema de hoje é o luto. A gente selecionou alguns filmes, alguns curtas para exemplificar melhor para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem, que no final tirem alguma coisa desse episódio. E para começar, eu queria dar muito boas-vindas para o Cris de volta ao nosso programa. É sempre uma honra muito grande. A gente sempre termina um programa já combinando o próximo. Às vezes demora um pouquinho mais, porque ele é muito atarefado, mas ele só faz coisas muito boas. Então, seja bem-vindo de novo ao nosso programa. Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. E se caso nesse momento você estiver escutando e alguma coisa não estiver bem, tenha certeza que vai ficar, porque o amanhã sempre vem. Eu estou bem feliz de retornar. Aliás, acho que eu nunca saí, né, desse espaço aqui, porque eu estou muito feliz de sempre estar participando e de, poxa, ser convidado, assim, para falar de algo que eu lido muito enquanto psicanalista na clínica, né? Que é a questão do luto. E assim, o luto não necessariamente, muitas vezes, é só de uma pessoa querida, né? O luto ele é uma reação à perda. Então, eu perdi alguma coisa, tenho que elaborar, fazer quase como contar uma história, nem que seja interna, para poder compreender aquilo que aconteceu. E já puxando assim, né, cara, o meu assado na psicanálise, o luto é um dos grandes processos que a gente passa que não tem nada de inconsciente. Por quê? Porque a pessoa sabe o que perdeu. A pessoa enlutada, ela sabe exatamente o que perdeu, né? E o luto é algo natural. Ele só vai se tornar algo, digamos assim, patológico, algo de um caso onde ele vai ser um problema clínico, digamos assim, se ele for interrompido. Ou seja, nós temos que viver os nossos lutos. Você falou, eu ia te pedir para falar um pouquinho sobre o que é luto, explicar para a gente rapidamente quais são os passos ou os estágios do luto. Mas você já falou uma coisa que eu anotei até, que é processo, né? Tem gente que fica com a impressão que na hora que enterra alguém, acabou, né? Acabou a vida da pessoa, você chora ali no velório, no enterro e resolveu. E não. Ali é um passo dos muitos que vai ser preciso dar, é um processo, né? Uma caminhada. Então, fala um pouco para a gente rapidamente, antes da gente entrar especificamente nos filmes, para a gente ter um conceito mais abrangente e conseguir entender melhor as nossas análises. Então, para puxar o assunto do luto, eu quero, e se eu puder falar de algo bem pessoal, eu acho que começar falando disso, e eu sempre, para quem já me ouviu, sabe que eu sempre procuro trazer coisas que aconteceram muito próximas ou comigo, para poder explicar e para poder, às vezes, vivenciar e escutar ver o que às vezes precisa ouvir de novo, né? Eu perdi há mais de 20 anos, não é? O meu avô. Meu avô foi quem me criou de fato. Meu pai não foi muito presente, não. E eu tinha 17 anos. Até hoje, ainda é um assunto extremamente difícil e complicado. É um luto que ainda está sendo feito. Ou seja, é um processo que ainda está em construção. Porque na pessoa do meu avô, eu perdi um amigo, né, um pai, um vô, alguém que cuidava, alguém que estava ali comigo, alguém que me dava conselhos, alguém que com certeza, né, sou gaúcho, hoje eu moro em Curitiba, aliás, hoje não, muitos anos eu moro em Curitiba, estaria junto comigo, não sei se morando, mas aqui me visitando, tem alguém que eu sinto falta até hoje. Ou seja, é, é um processo que eu ainda estou vivendo, como certamente muitas das pessoas que vão escutar também vão viver. E o luto, ele geralmente ele tem 5 estágios, né? A gente pode falar da Melanie Klein, o próprio Freud, claro, a Elizabeth Kübler-Ross também, que são autores aí, autoras que falam sobre o luto. Então, o primeiro processo do luto é a negação, é quando eu nego, né? Nossa, não acredito que isso aconteceu, eu não posso acreditar que uma coisa dessa está acontecendo comigo, né?
E aí eu começo a duvidar, eu duvido. Eu entro literalmente em negação. E aqui pode ser desde uma pessoa que faleceu, por exemplo, alguém que goste muito de uma caneca, aquela caneca ou aquele, não sei, aquele copo é familiar, tem uma grande história, aquilo se quebra. Então a pessoa nega, diz, não, não pode ter acontecido isso. Depois disso tem a raiva. Então a raiva vem. Geralmente a raiva ela vem assim como angústia, como desespero, medo, culpa, frustração. É uma coisa que vai ali acumulando, vai um turbilhão de coisas. E, geralmente a raiva se expressa, né, como uma atitude muito autodestrutiva. A pessoa vai beber exageradamente, brigar com um desconhecido e assim vai, ou ficar transtornada, né, e vai tentar colocar aquilo para fora de um jeito mais agressivo, assim. Muitas vezes não vai assumir um algo tão grande, sabe? Mas vai assumindo, às vezes, coisas menores, como, por exemplo, ela ficar irritada facilmente. Depois disso vem a barganha ou negociação. A pessoa vai começar a negociar com ela mesma, ou, por exemplo, com uma entidade superior que ela acredita, de uma forma, assim, mais desesperada para tentar aliviar a dor. E se eu tivesse feito isso? E se eu fizer tal coisa? Será que eu posso reverter isso, não é? E aqui a gente fala, por exemplo, também de relacionamentos amorosos, né? Ou relacionamentos de trabalho, ou relacionamentos interpessoais que terminam. Então a pessoa vai pensando nesse sentido. Depois disso, da barganha e negociação, vem a depressão. E aqui a depressão, ela não está só no sentido clínico, no sentido patológico, né? De uma doença, como a depressão é uma doença. Mas aqui, nesse sentido, é um sentido de grande sofrimento, qual vai se prolongar, às vezes, por semanas ou meses, às vezes por anos. E as pessoas podem dizer, mas Cris, por anos, sim. Rainha Vitória, possivelmente ela nunca fez o luto do marido dela, né? Ele morreu, em torno de 40 anos, ela deixou o quarto igual, mandava colocar os talheres na mesa para comer com ele, quer dizer, ele falecido, né? Mas na cabeça dela, ela estava vivendo um momento como se ela estivesse casada. E ela viveu o preto, que é o luto, né? Que é a roupa de luto na era vitoriana, usava-se o preto, hoje ainda se usa, não é? Como sinal de luto, mas ela nunca tirou, ou seja, aquele luto nunca passou. E por último, tem a aceitação, que é que a aceitação ela só vai se constituir pela ausência de quem partiu, né? Ou do objeto que se quebrou, do relacionamento que terminou. Então, os sentimentos de angústia já foram sinceralizados, resulta de uma sensação um pouco maior de paz interior, né? E o luto é importante para seguir a vida e viver um pouco mais pacificamente com a perda. Muito, muito legal você falando isso, que a gente vai identificar nas histórias dos filmes que a gente selecionou, isso permeado com a jornada do herói, né? Como essas fases Uhum. vão entrando no momento dos personagens na história. E como eles passam por todas essas fases, cenas ou pedaços da história, às vezes mais rápidos, às vezes mais lentos, às vezes, né, passa eles meio juntos, mas a gente identifica, de uma certa forma, todas essas fases na jornada do herói dos filmes que a gente vai trazer. Mas antes da gente entrar especificamente nos filmes, você fez um questionamento. Eu pensei num questionamento que eu quero te fazer que eu não tinha adiantado, pegar ele aqui sem saber. Que é a questão das redes sociais, né, gente? Porque você falou da aceitação, que a pessoa não pode estar mais lá. Esses dias eu estava pensando isso. Morreu, eu não sei quem, um ator, um artista novo, e as pessoas estavam entrando no Instagram dele para lamentar, para mandar os pêsames. A presença virtual da pessoa ainda existia, mas a pessoa não mais. E isso ainda acontece em perdas de relacionamento, que a pessoa não morre efetivamente, mas que ela ainda está viva ali. É muito difícil hoje em dia você conseguir se desvencilhar de muita coisa. Como é que funciona isso? Porque é uma loucura, né? Deve ser uma loucura também na clínica para você. É um É, mundo novo para desvendar, né? Da perda. porque na antiguidade era mais fácil, por exemplo, a pessoa casava através do quadro, né? Ou se separava através de um quadro, não dava o quadro, né? Então a pessoa dizia, gostei, não gostei e tal. A pessoa vivia o luto, inclusive, de ser rejeitada por terceiros, né? Então ela não tinha nem contato ali. Realmente ela era um corte melhor, era mais tranquilo esse corte, porque você não via a pessoa, não falava, etc, né? Ou quando nem tinha, por exemplo, ônibus direito ou algo assim, é só carruagem, eia, eia, estava lá no meu tempo, sabe como é que é, né? Sou muito antiga. Era assim, ó, eia, vamos, anda, né, cavalinho? Então era mais fácil. Mas agora,
é uma coisa maluca às vezes, porque além de não aceitar um término ou um falecimento, a pessoa vira o stalker do além, né? Porque ela fica stalkeando e revivendo aquilo da pessoa, né? Só que não é da pessoa, é dela mesma. É desse corte que ela não consegue fazer com aquilo que já foi. E aí começam, aí as neuroses surgem na clínica, que é uma beleza. Eu falo que neurose tem essa voz, fica assim conversando, fica conversando, neurose conversando com neurose. E é assim, né? Porque não para. Fica stalkeando, voltando, e aí impede-se que os passos do luto aconteçam, né? Porque eu não saio da negação, eu fico na negação. Eu não consigo elaborar uma história sobre aquilo, elaborar algo sobre aquilo. Se quer elaborar aquilo que aconteceu. E eu fico ali. E aí abre esse espaço para. Aí sim, se a pessoa não consegue parar, aí abre espaço para patologias, porque pode desembocar, por exemplo, quando a pessoa não consegue sair daquilo, numa psicose, porque a psicose ela vai inventar literalmente uma outra realidade quase ali para que ela consiga dar conta daquele objeto que se foi, né? Não, muito, muito interessante. E eu já vou fazer o link com o primeiro filme que eu. É sempre o primeiro filme que eu penso quando eu penso em filmes de luto. É o filme que está no meu livro do Cartas aos Cinéfilos, porque eu gosto muito da escolha do diretor e do roteirista de justamente não mostrar a pessoa que morreu. Que é o Pegar e Largar, ou Catch and Release, da Jennifer Garner, que é Uhum. uma das atrizes que eu mais gosto. Ela estava noiva e assim, semanas antes do casamento dela, o marido morreu. Morreu num acidente ele era aventureiro, ele morreu num acidente desses de aventura. E durante o filme inteiro, a gente não vê a cara dele. A gente não sabe se ele era bonito, se ele era feio, se ele era alto, se ele era baixo. Só tem relances de fotografia, tudo muito sutil, porque não é sobre ele, é sobre quem fica. Então, essa escolha da forma de tratar o filme, trazer o luto dela, dos dois melhores amigos, e da mãe dele, e de uma moça que aparece com um filho depois. Como todos esses lutos vão se entrelaçando, e ao mesmo tempo eles vão descobrindo a pessoa que morreu, outras facetas que eles não conheciam, eu acho que é um roteiro de gênio, assim, porque é um tema muito difícil, e ao mesmo tempo eles conseguem trazer áreas de carinho entre eles ali, e mostrar também a relação que eles tinham com esse falecido. E a gente vê muito bem esses 5 estágios em todos os personagens. Que começam, Uhum. uns já estão num estágio, outros estão no outro, eles vão se ajudando. Quero saber de vocês, o que você achou desse filme, o que você achou dessa abordagem. Eu gosto muito desse filme por tudo isso, e também que ainda desenvolve uns romances ali, mas é mais, eu acho que é mais sobre eles redescobrindo a pessoa que morreu, eles se Uhum. descobrem. Conta pra gente o que você achou. Primeiro que tem um impacto muito grande nesse filme para mim, porque é, tem uma atuação que ela me chamou muita atenção, que é a atuação da Maureen também, que é a Juliette Lewis, não é? Lewis que ela faz, a Maureen, que me chamou muita atenção. É, o Fritz, que é o Timothy Olyphant, gostei muito. E Por claro, sinal, a não tem como não Jennifer gostar dele, né? Vamos combinar que é esse ator, difícil, é difícil, maravilhoso ator. maravilhoso, é difícil. Porque ele me traz muito uma coisa que falando do meu avô, né, acho que vai estar presente muito hoje, tinha da questão de velórios. Meu avô é uma pessoa que ele ia pro velório e ele contava até piada no velório. E uma vez se irritaram com ele contando piada no velório, né? E era um amigo dele, imagina, quase 50 anos de amizade, etc, né? E eu me lembro que eu era pequeno, tinha uns 10, 11 anos, e ele falou assim, mas não é isso que fica. E assim, e é interessante essa ponte porque eu não lembro do rosto desse amigo falecido, de quem que era. O que me faz a ponte pro filme. Por quê? Porque a Grey, no caso, ela abre o filme e assim, a gente não sabe do que ele faleceu, não tem ideia, porque não é importante. É o que fica que é importante. E aí ela vai descobrindo o que fica dele. E ela vai descobrir que ela não conhece tão bem assim a pessoa que ela estava. Tanto que eu não lembro de eles terem falado datas que eles ficaram juntos assim no filme. Eles ficaram anos, eu acho que 6, 7 Anos. anos, uma coisa É, assim. mas a gente sabe isso até pela questão do que seria filho dele, mas não por É, ela mesma. A gente sabe mas por ela mesma a gente não sabe quantos anos, meses, ela não fala. Fala que tem tantos anos o filho e tal, mas dela não fala. Então, é um filme que eu acho que foi uma sacada muito genial,
Porque dá para você encaixar a questão do luto em qualquer questão ali. Porque não tem uma pessoa. Você não sabe que a pessoa morreu. Você começa a ter, você não sabe que a pessoa faleceu. E aí a gente vai vendo que essa ausência, ela vai definindo as pessoas. Não são as pessoas que definem ela. É a partir dessa ausência que, pera, tem um momento que dela recebe notícia de que tem dinheiro guardado, etc, né? E ela, mas que dinheiro, né? Nunca me falou nada disso. Então, opa, tem uma ausência. Então, eu vou tentar ver o que que é isso. Ela vai atrás e vai ver, e vai descobrindo as outras pontes, né? E eu acho que todo mundo ali tá vivendo o luto em relação a essa ausência de uma maneira diferente, como você falou, tá cada um em estágio. Eu gosto daquele amigo que ele tá sempre alegre, né? O do chá. Todo mundo acha, não, Uhum. ele tá levando super bem a morte, até que ele tem uma queda enorme e é até surpreendente, porque ele parecia que estava levando melhor do que os outros, né? Daí o outro fica mais com raiva, e ele fica com a raiva porque ele não expressou um sentimento dele, porque ele achou que o outro amigo era melhor, então ele começa a reavaliar as próprias decisões com base no que ele achava que o amigo era, né? E esse amigo que também ela achava que era um péssimo amigo, ela percebe que na verdade era o amigo mais honesto, digamos assim, que ele tinha. Quem ela era também perto dele. Uma hora que ela ouve, uma cena que me marca muito, que ela ouve a Maureen falando: "Ah, ela é muito perfeita". Ele sempre falava que ela é muito perfeita. E daí ela chega no meio da reunião de todos eles, começa a falar várias coisas que ela faz ou que ela gosta de fazer que quebram essa imagem de perfeição. Como se fosse assim, pera, mas eu não sou essa pessoa. Quem ele me via também? Como é que a gente se via? E o filme é muito bonito e tem toda a analogia do rio também, né? Eles moram numa cidade que tem um rio, então ele pescava, então que é essa questão do pegar e largar, né? Daquela pesca que você joga o peixe de volta e tal. Então tem muito essa analogia da água, da fluidez do que está acontecendo ali. E a gente vai sentindo realmente a barganha, a mãe que fala que quer o anel e começa a brigar, nega, depois tenta barganhar para tentar ganhar o filho. Ela fala, eu queria meu filho de volta. Então a gente consegue identificar isso e vai vendo como esse processo também vai costurando esses novos relacionamentos entre eles, né? Eu penso que se a gente pegar cada um que está vivendo o luto ali, da Gray, Fritz, entre outros, a gente vai perceber que eles também começam a se constituir a partir de uns dos outros, que é o que acontece na perda de um ente querido. Por quê? Dentro de uma casa, de uma convivência, de uma comunidade, seja como for, quando alguém falece, isso mexe em toda a estrutura. Toda a estrutura Uhum. vai ficar balançada. Alguém vai assumir alguma coisa ali. Tanto que tá todo mundo no início tentando suprir a carência dela, suprir e dar carinho para ela. Então, porque isso era algo que o namorado, marido fazia, né? Que era Sim. suprir essa carência, suprir tudo isso. Eu penso que também nessa questão, o que se reorganiza ali é a mãe dele, né? Então, tanto que a questão do anel, de devolver o anel ou não, que é da família, etc. É um objeto carregado de valor, não só monetário, mas sentimental, emocional. E ali está também algo que era querendo ou não dele, que é passado, né, para Nora, no caso. E devolver ou não tem toda uma simbologia. Depois, a outra questão que acontece, que a gente, quando. Eu lembro que eu falei, acho que eu isso em outro podcast aqui, que tem coisas que têm sentidos reorganizadores, como no filme Tubarão. E no filme Tubarão, a gente pega uma cidade ali que está toda, cada um fazendo uma coisa, etc. O tubarão é o sentido organizador, né? Para Lacan, por exemplo, no caso é o pai ou o falo, né? Que é o sentido que organiza e ilumina, com várias asas, ilumina outras coisas. E ali nós temos uma mãe que perde um filho e é reorganizada a partir aí, de novo, da questão de um neto que acaba não sendo neto, mas já não importa mais isso para ela. Se perde esse sentido para ela, porque reorganizou para ela o que é o sentido da própria maternidade. Eu não tenho mais aquilo ali agora, onde é que eu vou depositar? Então tem outra relação. E dos amigos entre si, que deixam de morar juntos também. Então são vários, além do luto da morte, ali tem vários outros lutos, que me parece que é o que a gente fala muito às vezes, que é o encerramento de ciclo ali. E é interessante também a hora que ela coloca o vestido, né? Que ela fala, eu nunca consegui usar o vestido, porque ele morre Uhum. semanas antes do casamento e ela guarda todas as coisas. Daí até ele fala, quando você estiver pronta para tirar o vestido, venha falar comigo. Porque é isso, ela ainda tá vivendo esse luto do casamento que não aconteceu, da vida que ela imaginava que não vai mais acontecer.
Também eu É acho que é um mais. dos grandes lutos, né? É o luto daquela, tudo que você planejou não acontecer, seja por um motivo gravíssimo como a morte ou porque alguém mudou de ideia, né? Então, de qualquer forma, é Uhum. doloroso também. É bem doloroso, na verdade, porque quando a pessoa falece, é um luto que necessariamente você vai passar. E necessariamente, você pode não fazer no tempo, ou pode fazer que nem a Rainha Vitória, não fazer nunca, mas vai ser um problema isso bem grave, por sinal. Vai ser muito complicado, no mínimo, para dizer. Agora, fazer luto de uma vida em que eu não consegui viver como eu gostaria, e que daí eu vou ter que mudar ela no trajeto, é muito difícil. Porque são sonhos, são ambições, são desejos que entram em confronto e que a gente vai ter que se haver com isso. Vai ter que se haver com isso, vai ter que reorganizar. Agora, de outro tanto, eu acho que o filme mostra um aspecto de uma beleza ímpar. Porque não há nesse filme que não se reorganize com essa perda. E não encontre caminhos para viver os lutos ou o luto de outras formas. Em sinônimo de vida, não de morte. Acho que isso, para mim, é uma das maiores mensagens que o filme pode deixar. É por isso que eu gosto desse filme, porque ele consegue, como eu falei no começo, ele consegue falar de um tema espinhoso, mas ele traz um final esperançoso, né? Tipo, tanto que a gente não vê o morto já morreu, a vida dele não importa nesse momento, nesse contexto. O quem ele era, o que que ele fez, o que que ele deixou e como que as pessoas que estão aqui vão lidar com isso. Então, essa abordagem da morte eu acho muito interessante. É um filme que não é tão famoso, eu acho, porque ele é mais parado, né? Não tem grandes acontecimentos em termos de Uhum. grandes plots, mas as mudanças são muitas e são rápidas. Acontecem muitas mudanças durante o filme. Só que elas são sutis. Então, é demais esse filme. Eu acho ele incrível e fiquei bem feliz que a gente pôde trazer ele aqui. E eu quero fazer o link dele com uma animação que é premiadíssima, que eu tenho acho que 11 ou 12 minutos, mas eu chorei nessa animação. Que não tem Uhum. uma fala, tem um texto que é o nome da animação. Que é Se Algo Acontecer, Te Amo. E Uhum. ela também é muito triste, mas ela tem um final esperançoso também, de lidar com essa ausência de uma forma não positiva, mas uma forma que possa caminhar com vida ali. Uhum. Eu achei de uma sutileza, os traços são muito bonitos, a entrada das cores são muito bonitas, e o uso da sombra dos personagens, como se fosse o que eles realmente estão sentindo, como se aquela ausência estivesse tentando preencher de vida o que eles estão vivendo. Não sei se ficou claro, mas assim, quem não assistiu tá na Netflix. É muito bonita essa animação, mas prepare-se para chorar. Na verdade, acho que é muito salutar a gente estar falando dela, inclusive nessa semana, Pois é. né? Porque quando aconteceu essa semana, né, no Brasil, não tem como não chocar, e que é o que está falando o final da animação, justamente o porquê essa ausência, né? Inclusive, imagina a desolação de pais, isso falando da animação, mas aí não tem como não fazer uma ponte com o mundo real, em que recebe uma mensagem, né, do filho ou da filha dizendo se algo aconteceu, eu te amo, e aí os pais vão, né, ligam a televisão, a escola liga e está acontecendo, né, um assassinato na escola, alguém entrou armado, etc., que é o que acontece, acredito que é o que acontece na animação, né? Então, assim, muito triste porque a gente está vivendo isso no Brasil de uma forma muito marcante essa semana. Sim. E olhar para isso, para esse desespero, para aquilo, para a última mensagem que recebeu, para falar de redes sociais, né, ou de comunicação. Então, eu recebo a última mensagem e desapareço. Não tenho mais notícias e sou encontrado morto, por exemplo. Fazer o luto disso é uma coisa que me lembra muito as mães na Plaza de Maio, né, em Buenos Aires, que são não tem um corpo para fazer luto nesse caso, né? Me lembra Uhum. disso, né? Então recebeu mensagens, não tinha mais mensagens, sumiu, algo que é roubado, que é tirado, não é? Além de que um luto que é feito de modo, digamos, contrário, em que o natural são os pais, natural biologicamente falando, falecerem antes, né, dos filhos. Inverter isso é uma violência muito grande na nossa psique. Porque a aceitação disso é uma coisa que não acontece assim. Não acontece mesmo. É muito difícil. É muito difícil.
Eu acho que essa animação, sim, tem um diálogo. Ela é de uma beleza ímpar, encantadora, de uma densidade de todo um jogo de sombras, não é? As sombras que estão ali atrás e que parece que as sombras vão falando, né? Parece que vão literalmente velando alguma coisa, velando e desvelando. E faz um paralelo também com o filme que, quando eu pensei nesse tema, eu lembrei na hora, mas a gente já falou sobre ele, então quem quiser procura o episódio, que é o Precisamos Falar sobre Kevin. Nossa. Também traz, né, essa temática do tiroteio na escola, que no caso é arco e Uhum, flecha na escola. uhum, O uhum, filme Desgraçado de Triste também, que traz essa questão do luto, da morte, mas ali é diferente a abordagem. Mas também traz essa temática que, infelizmente, nos Estados Unidos é muito comum. Gente entrando em sim. colégio e matando os coleguinhas. Uhum, E por isso que uhum, eles fizeram essa animação também, né? Eu acho que foi um grito ali dos animadores. Mas eu acho uhum. muito bonito que é como se, como vai mostrando a menininha, né? A sombra vai contando a história dela, os lugares vão contando a história dela, para mostrar que ela se foi, mas ela não está ausente, né? Transformar aquela ausência fria numa ausência de calor, Uhum. nas coisas boas que ela deixou. Então, até as cores que são usadas, o azul da bola na parede, são Uhum. poucas cores, mas é mostrar por onde ela passou e deixou vida. Isso eu acho muito bonito dessa animação. A própria questão do casal se olhar, não é? De conseguir até manter contato visual para poder se entender, para poder acreditar num amanhã, né? De seguir, porque a grande dificuldade que a gente tem com o luto é seguir, é entender que é um processo e que existem coisas incontroláveis que não estão nas nossas mãos. Infelizmente, tem coisas que não estão. Numa escola que é atacada, ou pode estar atravessando a rua, num avião, enfim, tem coisas que vão fugir ao nosso controle. E lidar com isso que foge ao nosso controle também faz parte de fazer o luto, não é? E de reconfigurar isso, como no caso da animação de um casal que perde, né, seu bem mais precioso, digamos assim, que é a sua filha. Isso que você falou deles se olharem é muito real, né? A gente vê isso em muitos filmes, eu que não lido com isso, mas eu vejo muitos filmes que é a falta de comunicação, né? As pessoas não conseguem se olhar, elas não conseguem falar, às vezes não conseguem entrar no quarto da pessoa que faleceu, mexer nas coisas. Até o Canva, que é outra animação que eu trouxe, que também tá na Netflix, é um pouquinho mais curta e ela é diferente, o desenho, ela é muito mais colorida, mas ela tem essa questão que é o avô, né, que perde a esposa, também talvez seja de idade, ele não mostra exatamente por quê, mas é a neta que entra e começa a mexer nas coisas dela, né? Aham, Essa questão que ele não conseguia, ele passa no começo, ele não deixa ela entrar e ela pintava, ele não consegue olhar para aquilo como se a pessoa ainda estivesse ali e fosse muito duro. E a menininha vem e quebra isso, né? eu acho que tem uma relação também que talvez toque nós dois, enquanto artistas, escritoras, né? Que é a arte. Ele não consegue produzir, não consegue desenhar. Então, a, a perda ali e é muito comum acontecer com casais que vivem muitos anos juntos, né? Tá falando em relação lembrando do exemplo da tua avó, às vezes é comum do casal que fica anos juntos, um faleceu, outro faleceu logo em seguida. Às vezes não acontece, claro, mas às vezes a ligação é tão forte, é muito difícil que não consegue, que perde o elo com a vida, né? E no caso, acho que dele, da animação, né, no Canvas, acho que foi isso, ele perde o elo, então não tem mais sentido. Então, para que eu vou produzir? Para que eu vou pintar? Para que eu vou criar minha arte se eu perdi o meu elo com a vida, né? E a neta vai tendo essa função de resgatar esse elo. E aí, de novo, é outra escolha muito feliz, porque a gente está falando de um senhor, né, ou seja, de um vô, e de uma neta, que é os dois lados de novo, né? A juventude, a vida ali que está começando, desabrochando, e a velhice que inevitavelmente leva e abocanha todos nós juntos, não é? Vai levar um dia, ninguém vai ficar para semente, não. Né? Não vai. Então a gente tem que lidar bem, ao menos eu penso assim, a gente falava antes aqui de começar o podcast, e que a vida é um sopro, e a gente tem que viver bem.
E eu acho que uma maior coisa que a gente pode fazer na vida é cobrar as pessoas, como eu vou cobrar a Carol agora, que eu falei que ia fazer no programa. Porque ela tá me prometendo um podcast aqui sobre filme brasileiro e não saiu. E nem me convidou. É o que eu tenho para dizer, tá? Ela que se defenda agora e ela que deu um jeito de retomar do podcast do que a gente tava falando. Olha, eu já agendei esse episódio. Vai sair, vai sair. A gente vai gravar essa semana que vem ou na outra, assim, no máximo estourando, porque a gente tem que gravar esses filmes brasileiros maravilhosos que a gente precisa falar sobre eles. A gente não conseguiu colocar em outras listas, então a gente vai se dedicar a eles com exclusividade. Pode cobrar, que já está, anota na agenda. A gente vai gravar em 2022 ainda. E você falou essa questão da arte, né? Eu gosto que o nome é Canvas, né? Que Canvas é a tela, né? Uma Uhum, coisa muito sobre o branco, sobre a vida. Quando a tela está em branco, você não está vivendo. E é o que representa ele ali. Ele não consegue pintar mais quando ele não está vivendo. A partir do momento que ela morre, ele não consegue lidar. Ele não está pintando, ele não está vivendo. Ele não está colocando a arte dele no papel. Então, ou no Canvas, ou naquela tela em branco, que pode significar uma coisa diferente para cada artista. Mas eu acho muito interessante como as cores também são trabalhadas nessa série, nessa animação, curta de animação, que é bem curtinha mesmo, acho que tem 7 ou 8 minutos. uhum, Mas ela tem uma profundidade muito grande, ela me tocou muito. Essa questão de você, dessa linha da vida, de você conseguir se expressar. Porque, para mim, a arte é muito ao contrário, assim. Eu acho que eu preciso colocar para fora nesses momentos. Eu não sei o que aconteceria. Eu já tive momentos que eu uhum, estava sofrendo muito, eu sentei e escrevi. Então, é minha. Então, se para a pessoa que é artista, como ele ali na animação, não conseguir colocar no papel, é porque a dor era muito grande. Foi um luto que travou muito ele. E à medida que a neta consegue, ele consegue destravar isso, a vida volta a fluir e aquela ausência, aquele luto começa a encontrar um espaço, né? Eu acho que talvez entre aí no espaço da negação ainda, ou da não uhum. aceitação, né? Eu acho que também tem uma questão de representatividade de famílias negras, não é? No Canvas, eu achei muito importante isso. E além disso, eu acho que a questão do não falar sobre aquilo que está sentindo, não conseguir expressar, seja pela arte, seja pela palavra. A Hannah Arendt, a gente vai falar um pouco mais depois, né? É uma judia alemã que eu sou apaixonado pela Hannah. É Eu difícil também. falar sobre ela sem um homem emocional não dizer que eu sou apaixonado. Ela falava que toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então a gente tem que falar. É preciso falar. Não guarde, né? E se alguém está escutando e passando por um processo complicado e difícil que envolve luto, seja de uma pessoa querida que se foi, né? Seja de um objeto que se quebrou, que era importante para você, ou seja de um relacionamento que terminou, ou um trabalho que perdeu, ou alguma coisa que não estou mais com um sentido na vida. Não, tenha vários sentidos, vários. Não só é muito pobre. Temos que ter vários sentidos na vida, nos dá vários sentidos e a gente tem que falar. Eu acho que o Canva está falando disso, de que a arte é um sentido. E eu também não conseguiria me ver não escrevendo, ainda mais surtado do jeito que eu sou, né? Mas eu amo a Hannah Arendt, inclusive, quem não conhece muito, tem um episódio do ano passado que eu gravei com a Dani, que a gente falou de alguns filmes sobre ela, e a Dani trouxe também. A gente falou do Eichmann e tal. Quem quiser saber um pouquinho mais, tá lá. Mas é isso, assim, é o lugar que aquilo vai. Se você não fala, se você não escreve, se você não pinta, ele não vai para lugar nenhum, ele fica ali. Uma coisa que a minha psicanalista falou uma vez, eu achei genial, assim, que a gente conta histórias pra gente mesmo e pros outros cronologicamente, né? Ah, fulano morreu quando eu tinha tantos anos, quando eu tinha tal ano, tal idade aconteceu tal coisa. Mas o nosso corpo, nossas emoções não têm idade. Então, se você não lidar com o luto que aconteceu 30 anos atrás, quando você começar a falar com ele hoje, ele vai estar tão fresco quanto ele estava 30 anos atrás. Isso me marcou É, porque é uma coisa que a gente não para pensar. Você fala, não, isso já passou. Tipo assim, cronologicamente já era para ter superado, né? Aquela questão meio que a gente acostuma dizer, não, o tempo cura, o tempo cura. Cura nada. Se você não fizer o trabalho, não passar pelo processo, não vai ter tempo que resolva, né? e eu acho que você falando, eu sei que vai ser uma coisa meio entrão, assim, como a gente diz, né? Mas acho que a gente fala do Manchester à beira-mar, porque ele é um luto que ele não sei, eu acho que ele não fez o luto, ele não fez esse luto, ele vive de culpa, ele é corrido por culpa. Por sinal, que filme, gente. Ele ganhou o Oscar, o Casey Affleck.
É um filme produzido pelo Matt Damon, John Krasinski. Era um filme que era para ser protagonizado pelo Ben Affleck, que não pôde à época. E o Casey Affleck faz um monte de filme B, digamos assim, de não são de altos orçamentos. Veio nesse filme e deu um show de atuação. Só que aquela atuação contida, né? Até foi surpreendente ele ganhar o Oscar, porque normalmente o Oscar vai para grandes transformações físicas e tal. E ele interpreta esse pai, uma desgraça de uma história horrorosa, trágica, morre os três filhos. Quando foi aparecendo a criança, eu falei, não, eu achei que era um, eu só fui ver agora para esse episódio. Eram três crianças e morre as três crianças, e a culpa dele de ter desencadeado esse incêndio, né, que matou esses filhos. E como ele não lida com isso, e quando ele é forçado a ter que lidar com o sobrinho, que ele tem que cuidar porque o irmão morreu e não tem a mãe, ele é jogado nessa posição de pai de novo. E daí, É mais ou menos assim, né? Meus filhos faleceram, não tenho paternidade e não sou responsável por ninguém. Então, não, e nem vivo essa vida, nem faço esse luto e vivo de culpa. Aí, de repente, meu irmão morre, eu tenho que cuidar do filho dele, a qual a mãe, né, que era, acho que, não sei se era alcoólatra. alcoólatra, etc., nem não tá junto. Tipo, e eu sou forçado a lidar com aquilo, a queima-roupa. Você vai lidar com aquilo. Como é que faz? Não faz, ele faz do jeito que ele pode. E sim, para quem já viu o filme, não sei você, mas silêncio me irrita. Eu falo demais, assim, ó, silencioso demais. Eu não consigo conviver com essa pessoa silenciosa, não. Mas é um silêncio, mas ele fala, né? Porque ele fala pelos Bastante. olhos, ele fala pelas reações, ele tem ataques de raiva com pessoas desconhecidas. Sim. Para algum lugar aquilo tá indo, né? É aquela coisa, ele Uhum. não é uma coisa que ele suprime e fica lá quietinho. O luto não fica esperando, ele fica Não. acontecendo, né? É, acho que você falou uma coisa importante. Eu acho que ele tá na raiva, não saiu da raiva. Porque ele tá sempre violento em dado momento do filme. Sempre, seja na violência física mesmo, no verbal. Senta aí, fica aí, isso aqui, sabe? Então sempre uma coisa de violência ali. E uma coisa que eu notei, e que deu, eu dizia assim, gente, abraça teu sobrinho. Não abraçava, não tinha isso. Lá no final que foi ter um abraço, meio abraço, por sinal. Tipo, não consegue, né? Não consegue. Eu fiquei sofrendo. Carolina, você fez eu sofrer nesse filme. Esse filme é sofrido porque a gente vê o sofrimento dele, a gente vê que os outros em volta, que se ele tivesse um diálogo, mínimo que fosse, você vê aquela cena com a Michelle Williams, que também é uma baita atriz, ela tem três cenas no filme, e ela concorreu ao Uhum. Oscar, se não me engano, mas é a cena que ela conversa com ele, e que ela consegue falar da dor, e ele não consegue ouvir, ele tá tão naquele momento de raiva, que ele não consegue nem ouvir ela falando sobre aquilo. Para ele é muito dolorido tocar no assunto remotamente, assim. E ele não consegue. Eu acho que é um filme que termina. É um filme que tem mais de 5 anos, já não é spoiler, mas eu acho que termina, ele dá um passo. Até eu fiquei pensando qual que foi a evolução dos personagens aqui. Uhum. Ele dá um passinho muito pequeno, mas dentro de todo o esquema do drama que ele passou, e considerando que passam alguns dias, né, na história, algumas semanas, eu acho que foi um passo enorme que ele dá. Aham. Mas ainda tem que fazer uma terapia por muitos e muitos anos, né? A vida toda, porque foi uma coisa forte demais. A atuação da Michelle, nossa, foi incrível. No final, o meio diálogo que eles tentam ter, porque eles não conseguem nem dialogar direito, é um casal. Bom, primeiro que era um casal, ao meu ver, né? Já corroído de muita loucura ali, porque eles não se entendiam, era muita briga e. Não sei, uma coisa meio perdida para mim. Gente, que as pessoas estão fazendo juntas desse jeito, né? E isso continua, porque isso acentua e continua, mas ela carrega muita culpa, né? Só que ela, de um jeito ou de outro, andou com a vida, porque ela tem um outro filho. E ela tá em outro casamento. Ela andou. Ele não conseguiu fazer esse passo, até porque ele, querendo ou não, foi o culpado. E ele pede por punição, né, para os policiais. Sim. Eu gosto que ela fala para ele nesse momento, ela fala: "Você não pode morrer também. Eu vejo você Uhum. andando por aqui, você não pode morrer também." Porque ele parou de viver, né? Ele morreu naquele momento. E agora ele é forçado a reviver e a viver um outro luto que é o do irmão dele, que era, de acordo com ele, é o melhor cara, que ele fala numa hora começo, não, se você tivesse que depender de alguém, de mim ou do meu irmão, fala pro sobrinho, né? Conte com ele que é o cara. De repente o cara morre de uma doença que não tem cura,
subitamente e ele sobra como a pessoa que ele já não achava. Ele fala, eu sou o substituto, eu não sou o titular. Eu não Uhum. tenho. E como você falou, são coisas que a vida joga, gente. E daí ele vai fazer o quê? Ele vai jogar o sobrinho, né, para onde? Como? Então Aquela são mãe situações. maluca, mãe maluca É, lá, ela não consegue nem acolher o filho. Ela não é. consegue nem acolher o filho direito, ele vai pra lá e, né, eu acolheria o filho, mas não vem ao caso. E Lindo. é. Não, e a mãe também tem toda a questão dela com o alcoolismo contra a igreja, tem todo um outro paranauê Uhum. lá também, né? Ela tá lidando com os próprios demônios ali, com as próprias sombras. Uhum. Mas esse filme tem duas coisas que eu gostei demais. Que primeiro é o Kenny Lonergan, é o diretor, Kenneth Lonergan, que é o diretor, que é roteirista, ele aparece uma hora que ele tá brigando com o sobrinho e ele passa e fala, que ele fala, se você não entrava no carro, eu vou te dar um soco na cara, e fala pro sobrinho. Daí ele passa e Uhum. fala, nossa, que isso que é ser pai, hein? Fala uma coisa assim. É o próprio roteirista e o diretor, eu achei engraçado ele julgando os próprios personagens. E o fato de ser uma cidade que o nome do filme é Manchester, é beira-mar, que a cidade chama Manchester e fica beira-mar. E tem Uhum. muita imagem daquela calmaria, como se fosse assim, é uma cidade muito tranquila, mas tem muita coisa e é tudo gelado, né? Muita neve. Uhum. Eles não conseguem enterrar o cara lá até Uhum. esquentar um pouco, porque não consegue cavar para botar o corpo. Então, assim, é muita coisa reprimida. Isso tanto no externo quanto no dentro dos personagens. E isso vai tendo explosões assim, né, acessos ao longo do filme, que eu gosto muito. E também não é um filme que fez muito sucesso por causa disso. Como você falou, é um filme mais silencioso, é um filme mais parado, mas é um filme muito profundo. Cada personagem tem uma profundidade muito grande que é trabalhada em pequenas cenas. Eu acho que tem uma questão linear no filme para mim, que é a impossibilidade de conviver com a culpa, que perpassa todos os personagens ali quase. Não consigo conviver com a minha culpa, né? Seja o filho, né, que perde o pai, em que vai pular de cama em cama, literalmente, que não consegue, né, que tem dificuldade de ficar sozinho, seja, né, a mãe desse filho que não lida com a culpa, ela não consegue estar com ele, porque, ao meu ver, ele representa a culpa de uma vida ali que não deu certo, um matrimônio que não deu certo, então eu não consigo acolher. Seja, a Michelle enquanto esposa do cara que esqueceu o gás aberto, aliás, da lareira, e que caiu, provavelmente, não estava com a A rede, né, tela. com a tela de proteção da lareira, e que aí a casa pega fogo e os filhos morrem. Então parece que está todo mundo ali não conseguindo lidar com uma impossibilidade de lidar com a culpa, fica difícil, né? E ele não é aceito na cidade. Tanto que ele vai pedir emprego, as pessoas falam, não, não quero esse cara aqui não. Sim. É uma coisa como se fosse ninguém quer ver, né? Ninguém quer lidar. A própria cidade, tanto que a calmaria da cidade mostra toda hora. Ninguém quer, não quer, parece que não quer se contaminar com aquilo, com aquela dor. Quer continuar naquela superfície que tá mais tranquila, que tá mais aprazível, assim. Eu acho que isso é muito bonito. O filme também tem cores bem pastéis e bem neutras. E E a a gente música, vai. Hã? a A música. música, na hora que vai contando, porque a história começa já do irmão dele morrendo, ele voltando para a cidade, e ele trabalha com flashbacks para contar pra gente o que que era o Uhum. relacionamento dele com o irmão, com a mulher e o que que aconteceu com ele. E é muito bonito mesmo, a entrada da música nisso é bem desesperadora, assim, porque é uma Uhum. música maravilhosa numa cena horrível, super trágica. Aham. Esse E, contraste, né? tipo, e o sobrinho dele tem os mesmos problemas de raiva que ele tem, né? Sim, Brigando e tudo mais, etc. Alguma coisa que, de novo, é culpa. Culpa, para mim, o filme não fala tanto sobre o luto. Fala sobre o que não viver no luto, né? A culpa de não viver o luto, digamos assim, porque eles não conseguem, eles ficam aquilo ali. E a própria questão, como você falou, de não conseguir ter que esperar quantos meses para poder enterrar o corpo do pai. é o que É desencadeia, né, insanidade. choro desesperado do filho quando ele vê a comida congelada. Ele pensa, meu pai tá congelado. Você vê como o luto sai em algum momento e Uhum, alguma coisa dá um gatilho, né? Não tem como a gente uhum. achar que vai jogar para baixo do tapete e ele vai ficar lá. Não, não, e isso é interessante você falar. Se a gente joga o luto para debaixo do tapete, ele vira algo que a poetisa Viviane Mosé, que eu gosto muito, ela fala que é um poema chamado, acho que é Palavra Presa,
Algumas sim, porque ela vai falando que a palavra presa vira tumor. Palavra boa é palavra derretida em estado de lágrima. E eu acho que está falando disso, né? Que quando a gente não consegue viver o luto, a gente deixa a palavra presa e ela vai virar algum tipo de tumor, não só um tumor com câncer, mas vários outros tumores, tremores, desamores, desassossegos, tristezas, mágoas, solidões, violências. Então, E é essa morte em preciso. vida, né? Perfeito, com a morte em vida, é preciso derreter. É preciso, sim, viver o luto e chorar, colocar para fora, contar uma história sobre o que aconteceu, né? Porque senão ele vai reificar, aliás, em outra coisa, muitas vezes não muito boa. E eu acho que a negação também, ela é mais do que só você não querer aceitar. É, às vezes, a pessoa que cuida de todo mundo. Sabe aquela pessoa que faz tudo? Que nem ele ali no filme. O luto do irmão, ele dá uma micro choradinha e, de repente, ele tá cuidando, tá fazendo, ele tá fazendo toda a parte burocrática. Avisou fulano, avisou fulano. A pessoa tá achando que tá lidando com a situação, mas ela tá lidando com todo mundo, menos com ela. Uhum, Né? E eu acho que isso acontece muito, principalmente essas pessoas que são as mais, digamos, chefes de família, ou as pessoas que tomam a frente nessas situações. E como isso, às vezes, não suprindo, mas vai colocando uma peneira, né? Eu quero dizer, às vezes a pessoa acha que está lidando com o luto porque ela está fazendo as burocracias que precisam ser uhum, feitas. Só que não tá, porque ela está enganando o próprio sentimento. Né? uhum. Aí, a gente trocou o último filme, porque eu tinha colocado três filmes e duas animações. Antes da gente passar para o último filme, eu queria falar por que, que ele pediu para trocar. Eu vou fazer três menções honrosas que eu acho que merecem estar aqui. Que é o PS Eu Te Amo, que é um que a gente chega a comentar. Talvez a gente comente em algum outro momento. Mas que também fala da perda do marido, tal qual os outros filmes trazem também, de alguma forma. Mas ele mostra mais. Então, ele é até mais de romance, talvez. Como é que a, a vida deles, de alguma forma, ajuda ela a superar. É um filme maravilhoso. Jared Butler apareceu ali. Nosso queridíssimo Jeffrey Dean Morgan também apareceu ali para o público americano. Então, é um filme muito triste também, muito bonito, mas muito triste. Sombras da Vida, que é um filme independente, com o Casey Affleck também, que vocês já devem ter visto, que ele é bem famosinho, chama Ghost Story. Ele morre, a mulher dele fica sozinha na casa e ele volta como um fantasma porque ele fica com um lençol, literalmente. O personagem é um lençol, aqueles bem branco, assim, e ele fica vagando pela casa. É um filme super parado também. Tem um minuto, tem uma cena que a mulher dele, ela leva 5 minutos comendo uma torta, pra vocês verem, para mostrar muita solidão ali daquele momento. Mas é um filme que também tem um público fiel que gosta, porque mostra esses outros aspectos, essas outras questões do luto, né? Que é essa solidão, esse recomeço, tal. E A Partida, que é um filme japonês, que traz toda a questão do ritual, de como que o cara perde o pai, e ele vai com a esposa para a cidade dele, porque eles têm que embalsamar, é todo um procedimento diferente para a gente conhecer também, e ver como é que se despedem do corpo, enfim, lidam com essa questão em outros países, em outro lugar. É um filme tão lindo, tá no meu livro também, eu assisti, chorei a beça e vale muito a pena. Então, menções honrosas, o PS Eu Te Amo, Sombras da Vida e A Partida. E agora eu vou passar para o Cris explicar para a gente por que ele pediu para trocar o último e contar um pouquinho sobre o luto nesse filme. Bom, A Lista de Schindler, então, é um filme que eu sempre quis falar sobre ele. Até porque, durante muitos anos, eu estudei a Hannah Arendt enquanto judia alemã, uma grande, grande, grande. Ela não gostava de ser chamada de filósofa, ela fazia uma crítica, ela falava que filosofia era coisa de homens, então que ela não podia se considerar enquanto tal. Ela fazia uma crítica, né, ao conceito de filosofia na época. As controvérsias da vida dela, que ela teve um relacionamento, né, amoroso com Martin Heidegger, que foi um filiado ao Partido Nazista. Então, resgatar tudo isso para mim também é um outro olhar sobre um pouco da história da família Quevedo, família espanhola, que também foi expulsa, né, tanto na Primeira e Segunda Guerra, mas mais na Segunda Guerra, por ser uma família que tinha ainda muitas caravanas enquanto ciganos.
Então tem algo de uma história também meio familiar aí. Um pouco de longe, mas tem não tanto quanto, claro, quem é judeu, que é algo muito mais próximo, em particular, da questão do Holocausto. Mas também é para falar sobre, apesar de morte e de luto, sobre vida. Porque, para quem não conhece, aqui em Curitiba, né, tem o Museu do Holocausto. Para quem não foi, vá conhecer. É um museu que fala sobre vida, não sobre morte. E acho que é importante. O Carlos, que é o curador, fantástico. Um abraço, Carlos. Fantástico, assim, acho que é importante para quem puder ir conhecer e revisitar, é importante. E ele se destino lá surge, então, né, quando eu pedi a troca, primeiro por causa do tempo, que eu disse, gente, não vou conseguir rever PS Eu Te Amo, né, por causa do trabalho na clínica, etc., e da editora, e da vida, né, mas eu disse, Alice de Schindler, sim. E eu penso que, para falar, eu vou me permitir demorar, eu queria ilustrar um caso, trazer um caso da clínica, para falar daquilo que é geracional e quanto aquilo impacta na gente. Ou seja, algo que nós não vivemos muitas vezes, mas está ali. Pois bem, alguns anos atrás eu comecei a atender uma moça, e hoje ela não é mais minha paciente, já faz alguns anos, é, e ela tinha uma situação muito ímpar, assim. Ela dizia assim, olha, eu namoro, eu noivo, saio de casa, moro 3, 4, 5 meses, a gente briga, eu volto para morar com meus pais. Eu tipo, ué, já fiz isso 4 vezes, já estou com quase 30 anos, tá uma coisa errada. Pois bem, então vamos investigar isso. Começamos a conversar, né? Análise, terapia. Um dia eu, lá pela, sei lá, sexta sessão, eu comecei a me questionar. Porque eu não sei, não posso falar pelos colegas e demais, mas eu sou uma pessoa levemente obsessiva com os casos, não quero estudar, quero descobrir e tal, né? Eu disse, gente, parece que eu não estou chegando a lugar nenhum. Não parece que eu não estou conseguindo ajudar essa moça, né? Tudo bem que a análise é dela, o tempo é dela, mas eu também tenho o meu papel, preciso saber para onde direcionar, né? Levei para supervisão e tal. E a minha supervisora na época falou assim, Cris, você é uma pessoa muito pé no chão. Qual que é a principal diferença que vocês têm? Eu digo, diferença, bom, ela é, o gênero, talvez, ela disse mais do que isso, parece que é alguma coisa mais fundamental. Eu, mais fundamental, disse, a cor de pele, ela é negra, eu não sou. Ele, mas acho que não seja isso, não tem nada a ver. Ela assim, espera, o que que veio na tua cabeça? Eu digo, na verdade veio isso primeiro. Ela disse, então começa por aí. Eu disse, bom, vou sair da psicanálise para antropologia, né? Mas bem, chegou na sessão, começamos a conversar, papo vai e tal, ela começa a falar, e eu disse, você sabe que nós temos uma diferença fundamental aqui, né? Ela, qual? Eu disse, a cor de pele. Mas isso importa? Eu disse, talvez. Talvez algo que eu não esteja vendo esteja ligado com a tua história, né? Pode ter acontecido algum trauma, você ouviu alguma coisa sobre casamento, não sei. Ela disse, não lembro disso, talvez só foi muito pequena, né? Eu disse, mas você mora onde? Daí ela falou onde ela morava. Ah, claro, não vou relatar aqui por várias questões, né? Eu disse, olha só, ela disse, é uma história muito bonita. Na verdade, é um quilombo. É um quilombo? Aham. Meu tataravô, quando eu saiu com 103 anos, né? Contava como é que era a vida de escravo, saiu de lá, saiu fugido, etc., né? 2, 3 anos antes de libertarem, né, da escravidão cessar no Brasil, pelo menos no papel, né? Ela falava isso. Daí ela falou assim, e até tem uma história, né, em uma frase que meu pai contava, que meu avô também falava, né? Aí ela fez uma pausa e mudou de assunto. Ela disse, não, e no meu trabalho, hoje eu digo, pera, que você ia falar de uma frase do teu pai. Ela, que frase? Eu disse, não, você estava falando de uma frase, né, etc. E aí você não concluiu. Aí ela, gente, mas eu não lembro. Eu disse, é o teu inconsciente. Por que será que ele não quer ser pego nessa frase? Ela disse, não, mas... Então ela começou, eu comecei, mas você está falando disso. Ela disse, eu não lembro. Hoje vou me permitir, eu falei, fazer com que a gente tente lembrar, porque eu acho que é importante. Foi, até que ela disse assim, lembrei. Meu pai dizia, meu avô também contava, que meu tataravô dizia, né, que não há lugar mais seguro do que a casa da gente por sermos negros. Ou seja, é algo geracional. Ela não viveu a escravidão, ela não estava lá. Mas algo que foi passado tão forte que só o ato dela sair da casa do quilombo, que é um local de segurança, ela não conseguia fazer isso. Isso eu estou falando que de 6, 7 anos atrás.
E eu acho que falar da lista de Schindler é recuperar uma história que nós não estamos nela, não vivemos, né? Não temporalmente, pelo menos. Eu conheci só uma pessoa que viveu, né? Mas já é falecida hoje, mas que impacta nós. Tanto que até a questão do que aconteceu nas escolas aqui no Brasil, né, de assassinato, etc., agora na semana, tem a ver com um pai que estava lá dando livro do Hitler e tal, fomentando a questão do nazismo. É um absurdo isso. E eu acho que falar da lista de Schindler também é falar de luto, de culpa e da história do Oscar Schindler, que ele, apesar de ele estar imerso ali na morte, ele traz a vida. Nossa, lindo o que você falou. E assim, me pegou de novo a palavra que você falou, que é o que a gente está dizendo, né? Em todos esses filmes, a palavra escrita como palavra, ou a palavra como arte, a palavra como vocalização. Você vê, ela falando aquilo veio. Então a gente precisa estar dentro dessa narrativa, a gente precisa estar nesse movimento de puxar o fio de Ariadne ali e ver o que sai. Porque se a gente deixar aquilo parado, não vai sair sozinho, mas vai sair enviesado, não vai sair certo e vai gerar outras consequências que não são boas e normalmente vai sair em pessoas que não têm culpa, né? Como no filme do Manchester, que ele começa a tratar o sobrinho super mal, de repente ele percebe e ele não sabe nem por que que ele tá agindo assim. É essa coisa do sentimento da palavra que não foi dita, da palavra que não é falada. E antes de você continuar do Schindler, eu quero só falar do Torto Arado, para quem não leu, que fala muito desse período, né, dos quilombos ali quando a escravidão acaba com muitas aspas e como é que aconteceu nesse período. É uma história brasileira, é um escritor nacional, mas tem um fantástico ali, uma literatura fantástica, maravilhosa, um livro muito bem escrito de Itamar Vieira Júnior. Então, quem não leu, fica a dica também para entender, porque é o que o Cris está falando, são histórias que a gente não vivenciou, a gente, como branco, não passou, mas a gente sente esses Uhum. reflexos. A nossa sociedade sente esses reflexos, e essa dor ainda está presente, esses lutos, né, ainda estão presentes na nossa sociedade. Então, é bom a gente entender, a gente falar sobre isso, e a gente trabalhar para ajudar a, digamos assim, a todo mundo se curar, ou se superar, ou atravessar essa dor. Então, continue, Cris. E eu percebo que se a gente, quando a gente já começa o filme ali, a gente tem primeiro que é a questão das cores, não é? Então o filme começa colorido, a vela vai se apagando, mas com o sabá, eu acho que é assim que se pronuncia, e que é a questão do descanso, etc. O pessoal reunido, a família reunida, e a vela vai se apagando e o filme vai ficando em preto e branco. Acho que tem um é bom, é 3 horas e tantos de filme, mas a própria aceitação do Spielberg fazer esse filme ao meu ver, é um processo de luto e de elaboração dele com ele mesmo enquanto judeu. Aceitar quem ele é, elaborar o que aconteceu na história dele, seja enquanto família, enquanto nação, enquanto povo, e conseguir fazer uma obra, produzir uma obra de arte em cima disso, né? Tem N coisas que dá para falar. Eu vou deixar para falar depois da minha visita a Auschwitz, há alguns anos atrás, depois. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é da vida do Oscar primeiro, que parece que o filme está trabalhando em dois lados, né? Tem o Holocausto, mas tem a vida do Oscar. E aqui me parece que tem um equilíbrio entre aquilo que é a morte, é o absurdo, né? Com a alegria, porque o Oscar é um cara bonitão, sensual, bom vivant, empresário, né? Então ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro. E ele vai usando todos os meios ali, as cenas, eu não sei você, Carolina, mas as cenas, as luzes, é um absurdo para mim de filme, assim, no sentido Como positivo. cinema, realmente, se você tirar toda a história, o filme já é maravilhoso só pelo cinema, né? Pela Uhum. menina de vermelho, pelo uso da cor, das sombras, eu acho sensacional, para vai traduzindo isso mais do que em imagens, né? Que é a principal linguagem do cinema. Então, concordo, eu acho a história maravilhosa, mas se você tirar a história, o filme continua sendo maravilhoso. Eu acho que depois disso a gente vai percebendo no filme a relação dele com a vida. Porque ele faz parte, né, enquanto membro do Partido Nazista, mas é o cara que não está preocupado, né, com a matança, com o extermínio. Agora, quando ele conhece esqueci o nome do senhor judeu que ele conhece, que vai fazer contabilidade por ele, aí, para mim, começa
a questão da mudança. Porque ele começa a deixar de ver, por exemplo, né, só a questão do dinheiro, algo assim, para começar a se importar ali com a pessoa, no caso, com o administrador, né, que está fazendo as coisas por ele, né? E eu acho que aí é que começa a grande mudança. Eu acho que é um filme longo porque ele traz o mais completo sobre essa situação que aconteceu, essa coisa horrorosa, inominável, né? Que até os judeus não gostam que fale o Holocausto, é o Shoah, eu acho, um outro nome, Uhum, mas eu acho que é um filme que vai mostrando realmente como é que as pessoas lidam com o luto. E ali, uhum. diante da morte, ele tentou trazer vida, ele tentou salvar muitas pessoas. A reação dele foi o contrário, né? Foi ir pro outro lado. Então, tá morrendo gente, eu vou salvar. Eu acho que você faz um laço mais importante ainda, porque cuidado do. Bom, vou falar de um outro jeito, acho que o pessoal, para quem não assistiu ainda a Lista de Schindler, ele é aclamado como um dos melhores filmes do século XX. Todo o cuidado que se teve em respeitar a memória do Holocausto, respeitar a memória das vítimas, no caso, foi importante desde a escolha de filmar em preto e branco, para não tornar as atrocidades e o número de mortes algo banal, para que o sangue não se torne banal. Eu acho que isso é um outro cuidado importantíssimo de, por exemplo, filmar a cena de Auschwitz, não dentro de Auschwitz, para não tornar um lugar banal. Aliás, eu não sei se para quem já foi a Auschwitz, complicado relembrar, é uma coisa que você não tem como colocar em palavras. É você se aproximar daquele lugar, parece que você sente toda a atmosfera de dor, de morte, de absurdo que foi, tornar o ser humano supérfluo, como se ele não fosse nada, como se fosse uma coisa descartável, que, ao meu ver, todos esses fascismos ou nazifascismos, né, outruísmos aí fazem, que é tornar o ser humano uma coisa descartável. E eu penso que a gente pode achar que está falando isso longe do luto, mas não tá. Porque o luto, uma das coisas que ele vai fazer é a gente dar dignidade para aquilo que se foi. É restaurar a história daquilo que se foi. Seja de uma pessoa, como eu falei, de um objeto, né? Seja de uma pessoa que faleceu ou alguém que se foi na nossa história. E recobrar e recordar, ao meu ver, a lista de Schindler é dar dignidade para que não seja esquecido e para que não se repita na história o absurdo que é tornar o ser humano supérfluo e matá-lo por uma barbárie, por preconceito, seja de povo, gênero, identidade de gênero, nação, raça e qualquer outro credo, qualquer outra questão. Então, às vezes, a gente percebe também que, às vezes, uma pessoa muda o mundo, né? Ou o mundo de outra pessoa, ou o próprio mundo, né? Ou não o mundo como o planeta Terra, 7, 8 bilhões de pessoas, mas o mundo daquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, a gente tratar o nosso próprio luto, eu acho, a gente passar pelo processo, a gente também está ajudando as outras pessoas da nossa volta a se curar. O que acontece ali no Manchester, voltando pro personagem do Casey, né? Se ele tivesse feito terapia ali, olha quantas vidas ele teria ajudado a resolver, né? A própria relação dele com o irmão, ele saiu da cidade, ele nunca mais voltou, com o sobrinho, com a ex-mulher. Então, basta um movimento que a gente faz para a gente desencadear várias outros movimentos à nossa volta. Então, eu acho que o Oscar é um exemplo muito grande disso, de uma pessoa que conseguiu curar outras ou ajudar as outras pessoas a passarem por aquilo. Ele não deixou de, não parou, não foi ele que impediu a continuidade daquela desgraça. Ele não conseguiu Uhum. salvar todo mundo como ele gostaria, mas ele salvou muitas pessoas nesse processo. E eu acho que se tiver que deixar uma mensagem, né, do que a gente está falando sobre isso, não tem como você fugir do luto, não tem como você jogar o luto para baixo do tapete, não tem como você fingir que ele não aconteceu. Você tem que passar por ele, você vai passar por ele. Se você não passar por ele, você vai ficar preso e não vai viver, você vai morrer em vida. Então, assim, a gente tem o nosso tempo, a gente às vezes conversa com amigos, às vezes a gente precisa de ajuda profissional e tá tudo bem. Mas a gente não deixar de planar, de jogar no mundo essa palavra, essa pintura, esse desenho, essa palavra em sentido metafórico, de buscar alguma coisa que faça sentido para a gente continuar vivendo. Não é porque algo morreu que aquilo não deixou de existir, não deixou de ter marcas e consequências na gente e na vida.
Então, meu objetivo com trazer esse tema de luto e a gente trazer esses filmes tão diversos, mas que tratam da dor, é justamente ajudar a gente a navegar por isso e a falar sobre isso. Eu trago também o livro da Joan Didion, O Ano do Pensamento Mágico, que é um livro que ela fala da perda do marido, que era um marido de anos e que ela passava a vida com ele, os dias com ele, eles trabalhavam juntos, eles viviam juntos. E ela logo teve a perda da única filha também. E ela consegue fazer reflexões que nos levam a pensar justamente que é o único, se tem algum sentido na morte e ajudar a gente a viver, né? Mesmo que seja na companhia dessa ausência, principalmente, né? Então, quem está passando por algum processo, sentir tocado pelo que a gente está falando, busque ajuda. Não passe, você não está sozinho, né? Tem sempre alguém que pode te ajudar a passar por isso. E já caminhando para o final, vou abrir para o Cris fazer as últimas considerações da lista e dos outros filmes que ele quiser falar, mas agradeço muito sempre o Cris, porque sempre abrilhanta muito o nosso podcast, trazendo considerações, casos e suas percepções como psicanalista e como escritor e principalmente como ser humano maravilhoso que ele é. Então, te agradeço muito sempre, suas palavras sempre me tocam muito e, e sempre são um dos episódios mais ouvidos e mais comentados, porque realmente a gente passa do filme e a gente chega em assuntos que são muito importantes. Então, Cris, fica um beijo virtual aqui enorme e um abraço muito grande, que eu espero ser presencial muito em breve. Muito obrigado de coração a você, ao espaço, né, ao Tadeu, né? Então, obrigado pelo espaço aqui. Gosto muito mesmo de estar aqui. É importante falar, é importante a gente, mesmo que não esteja ao vivo com o pessoal e ouvindo o pessoal, mas eu sempre falo, digo, gente, estou aqui, estou a um passo de digital nas redes sociais para conversar. Não, claro, né, para ser analista de todo mundo, porque não dá, é muita gente, mas posso indicar também colegas nas cidades, conheço bastante gente, às vezes a pessoa está precisando mesmo de um diálogo, de uma terapia, né? Mas eu queria reforçar uma coisa, que é da questão ainda da lista de Schindler, né? A Hannah Arendt tem uma frase que é do livro A Vida do Espírito, que traduziram como A Vida do Espírito, mas o título original The Life of Mind. E eu acho que foi essa frase, com certeza, que me arrebatou para ela há mais de 20 anos, que o efeito liberador do pensamento é a capacidade de lidar, de julgar, de lidar com o certo e com o errado. E que ele aparece, né, o julgar, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso decidir entre aquilo que é bom, o que é ruim, aquilo que é belo, aquilo que não é tão belo, aquilo que vai me fazer bem, aquilo que não vai. Nos raros momentos enquanto as cartas estão sobre a mesa. E isso pode salvar vidas, nem que seja para eu, para mim. Então, o que que ela está dizendo? Está dizendo assim, olha, quando você se confrontar numa situação limite, que a vida esteja em risco e que talvez o luto está falando disso, porque é ou a vida que se foi, ou a vida que está na iminência de um risco, seja a sua, ou seja daquela que já foi, é importante eu parar e pensar. O que é que eu estou fazendo com a minha vida? O que é que eu estou fazendo nesse momento? E o efeito que isso vai ter sobre mim é importante para que eu consiga julgar aquilo que está acontecendo, pensar sobre isso e elaborar uma história. E acho que todos os filmes os curtas que a gente abordou aqui hoje estão falando de elaborar uma história sobre algo que você viveu, vai viver em questão de um luto. E não sejamos os personagens que vivem de culpa. Gente, a culpa só corrói, a culpa não faz nada de bom. A culpa ela te arrasta para um lugar muito sombrio, muito triste, muito lúgubre. E nós não merecemos ficar nesses lugares. Nós merecemos ter uma vida boa, uma vida gostosa de se viver, uma vida cheia de tesão. Que eu penso que se a gente pode resgatar aí uma coisa positiva do final da lista de Schindler é que mesmo no túmulo do Oscar Schindler, no final do filme, várias pessoas vão lá depositar uma pedra, né, que tem uma simbologia ali, para dizer que elas viveram em função de alguém que salvou vidas. E que a gente possa fazer isso de um jeito ou de outro, em doses menores, claro, no nosso dia a dia. Um beijo, obrigado, pessoal. Não tenho mais nada para dizer, além, depois dessas palavras maravilhosas, além de boa noite, bom dia, boa tarde, uma boa madrugada. Se vê semana que vem. Um beijo para todo mundo, fiquem